Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite a todos. Iniciamos mais um programa Momentos de Fé. Nesse mês da Bíblia, nós estamos falando um pouquinho sobre o Evangelho de São Mateus, proposta apresentada para nós aqui no Brasil pela Conferência dos Bispos, pela CNBB. O evangelista Mateus apresenta Jesus como que traz o anúncio do reino dos céus. Logo no início do Evangelho, o primeiro discurso de Jesus é: convertam-se e acreditem no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Depois, Mateus apresenta Jesus numa grande viagem missionária, num grande apostolado junto com os seus discípulos, apresentando e realizando sinais que mostram o reino de Deus na perspectiva e na lógica divina e não na lógica humana. Portanto, a proposta de Jesus, ela vai se confrontar com os esquemas já montados, já organizados do mundo, e sobretudo do mundo da sua época e do judaísmo. De maneira especial, a mania dos fariseus, dos saduceus, de doutores da lei, de interpretar a lei de maneira radical e severa. Jesus passa por uma espécie de crise, né? Ele critica as cidades de Tiro, de Sidônia, de Cafarnaum, de Corazim, porque não aceitaram o reino de Deus. As autoridades também do judaísmo não aceitam a proposta de Jesus, muito pelo contrário, né, se colocam a persegui-lo. Portanto, quando chegamos ali no capítulo 13, praticamente no meio do Evangelho de São Mateus, Jesus conta algumas parábolas, que são parábolas que nos ajudam a entender e a aceitar o reino de Deus. Essas parábolas, elas têm um duplo objetivo. Primeiro, denunciar aqueles que não aceitaram a proposta do reino de Deus. Segundo, mostrar àqueles que estão perto de Jesus, né, o que significa acolher o reino. Na verdade, Jesus está afunilando uma catequese apostólica, preparando os seus apóstolos para que depois da cruz eles continuem. Então, das parábolas que nós temos do reino, depois Jesus vai contar outras parábolas também ao longo do Evangelho de Mateus. Nós temos a parábola do semeador, né? Aquele que sai semeando e a semente cai à beira do caminho, ela cai no meio do espinho, ela cai em terreno pedregoso e ela cai em terra boa. Essa parábola depois Jesus vai explicar para os seus apóstolos. O que Jesus quer dizer com isso? Que ele está semeando o reino de Deus. A semente, ela é lançada, e está sendo lançada até hoje, né, no reino de Deus. Mas o reino de Deus e o desenvolvimento do reino de Deus não depende da vontade do semeador, da força do semeador, mas depende da terra onde cai a semente. Ou seja, tem que ser terra boa. Jesus afirma desta forma que os judeus, algumas cidades, as autoridades não acolheram a semente, ou porque tinham o coração preso a bens materiais, ou porque não tinham raízes, eram inconstantes, né, ou porque se deixavam levar por qualquer tipo de ideologia, ou seja, não aceitaram o reino. Mas terra boa é aquela onde a semente frutifica, ela é acolhida e frutifica. Essa é a parábola principal do reino de Deus. Depois tem também a do joio e do trigo, que cresce junto e que tem que esperar os dois crescerem para não tirar junto com o joio também o trigo. O reino de Deus mostra a paciência de Deus, a pedagogia de Deus, e é um reino que está em construção e que deve ser um valor para nós. O tesouro escondido, né? A mulher que achou uma pérola preciosa e se desfez de todas. Ou seja, o reino de Deus é o mais importante em nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento
instrumento de vossa paz.